Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E mais um vídeo aí falando do Palmeiras, as notícias aí do Verdão desta segunda-feira. O jornalista aí trazendo as informações, principalmente do Andréas Pereira, que é o jogador que o Palmeiras está mais aí querendo contratar. Já contratou o Facundo Torres e o Paulinho e foca todas as forças aí para contratar o Andréas Pereira. Inclusive, o jogador quer jogar no Palmeiras. O empecilho aí está sendo o Furra, que está dificultando a negociação. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Então vamos aí para as notícias e daqui a pouco nós estaremos de volta. Brasil, enfim. E agora vamos para o Palmeiras para fechar esse nosso giro aqui das equipes da cidade de São Paulo. Tonhão, conta pra gente, porque assim, o Palmeiras também mudando o perfil e atacando com mais força o mercado. Tem novidade sobre o Andréas? Boa tarde, Mari, Bruno. Uma boa tarde para todo mundo que acompanha o Sport Center. Por enquanto ainda não, porque o Furra está fazendo esse banho-maria para essa negociação. O Palmeiras ofereceu 22 milhões de euros pelo jogador. A resposta deve sair entre hoje e amanhã, então ainda durante essa semana a gente pode ter essas novidades. O Furra, por enquanto, ele ainda... Por que ele não quer mexer? Porque o Andréas Pereira vem sendo uma peça muito importante para a equipe londrina, mas não, no último jogo, por exemplo, ele acabou não sendo titular, já foi no banco de reservas, então assim, não sabemos também como está a cabeça do jogador com relação a isso. A apuração que a gente tem por parte sobre essa situação inteira é que o Andréas ele gostou da proposta do Palmeiras, de ser um nome de peso para essa reformulação que o Palmeiras tem feito, especialmente na parte do ataque, meio ataque. Então realmente o Andréas aceitaria vir para o Palmeiras, mas realmente a questão é o Furra, que até agora não respondeu. Aguardaria até, por exemplo, alguma oferta de outros clubes da Europa também. Então, por enquanto, ainda está nesse compasso de espera, mas o Palmeiras tem ele como plano A. E um plano B, caso a situação do Andréas não avance, seria o Villasanti. O Matias Villasanti, um dos destaques da equipe do Grêmio. Ele seria o plano B, 10 milhões de euros seria a oferta que o Palmeiras ofereceria ao tricolor gaúcho. Até poderia envolver alguns jogadores que não estão tão nos planos assim do Abel Ferreira, como o Fabinho, o Zé Rafael e o Rony. Então assim, o Palmeiras tem esse mercado muito forte, já teve o Facundo Torres contratado, já teve o Paulinho contratado e busca então esse meio-campista para mudar de patamar a situação do Palmeiras. O Palmeiras que hoje começa a sua temporada 2025, se reapresenta a partir das 18 horas aqui na Academia de Futebol. E aí fica essa expectativa já para que Facundo Torres e Paulinho estejam entre esses nomes já nesse dia de representação aqui no Palmeiras. Mari e Bruno. E a gente tem na tela, Tonhão, os números do Andréas Pereira na temporada pela equipe inglesa, então, com 18 jogos. Não é o jogador que mais atua, né? Também não é o jogador com a maior frequência de titularidade. Tem 2 gols, é o 6º no elenco. Uma assistência e 36 chances criadas. Aí sim ele lidera esse quesito entre os seus companheiros de Fulham. Você gosta, Bruno, do nome do Andréas? Eu acho que ele é um cara que jogaria fácil aqui no Brasil, não jogaria? Acho que em qualquer condição e no Palmeiras seria titular. Sim. Não seria? Sim. No lugar de quem, Jailson? Do Richard? Porque o Richard Rios também joga muito. Depende do sistema. Ele seria, para mim, daria para jogar os 4 e aí teria que tirar, por exemplo, o ponta esquerda que não funcionou na temporada passada com o Felipe Anderson. E aí ele colocaria 4 jogadores no meio campo e um jogador de atacante de lado, né? O Estevão, que vai continuar, e um centroavante. Eu só não sei se o Villasanti seria porque acho que a posição é um pouquinho diferente, não é? O Villasanti não é mais volante? Exato, era isso que eu ia falar só. Que o Villasanti é mais volante do que o Andréas. O Andréas faz o segundo volante, mas ele é mais meio armador, mais camisa 10. O Villasanti pode jogar até mesmo como primeiro volante. Isso aí. Isso. São jogadores diferentes, mas demandam um alto investimento. Então, se não vai ter um investimento no Andréas Pereira, sobra dinheiro para fazer esse aporte num volante de ofício como o Villasanti. O Andréas Pereira ficou muito marcado pelo lance da final contra o Palmeiras, pelo Flamengo, o gol que o Daverson acaba fazendo, se consagra ali. Mas se a gente analisar o jogador, a carreira, é um cara que interessaria qualquer clube,
inclusive ao Flamengo, se não tivesse essa pecha do cara que participou do gol que deu o título da Libertadores ao Palmeiras. Mas é um jogador que tem versatilidade, pode jogar em mais de uma posição, algo que o Abel valoriza. O Andrés Pereira, ele jogou um Mundial pela seleção sub-20 como ponta esquerda. Eu lembro. Então, e bem. Contra a Sérvia. E foi um dos destaques do torneio. E começou jogando como atacante, foi se adaptando, recuando e vai muito bem como segundo volante, se precisar, mesmo, como articulador. Brilha, na seleção mesmo o Dorival coloca ele de ponta esquerda às vezes. Sim. Já foi utilizado de ponta esquerda na seleção, com o Dorival agora. E pensando na saída do Estevão também, o Palmeiras ganha mais uma opção. Se o Abel quiser, por exemplo, insistir com o Felipe Anderson, não pela esquerda, mas pela direita, agora como ele jogou muito tempo pela Lazio, o Andrés Pereira pode perfeitamente fazer o lado esquerdo como um meio atacante. Então é um jogador muito interessante para o Palmeiras, no mínimo, ter no radar. Ele voltando ao futebol brasileiro, joga fácil e titular, não tenho dúvida que seria no Palmeiras. Uma atualização do nosso site, do Francisco de Laurentiis, do ESPN.com.br. Nos bastidores, o Palmeiras diz que não está nem otimista nem pessimista. Está realista e entende que tem chance do negócio sair, principalmente pela vontade do Andrés. Então, porque o jogador já está assim, convencido e já deseja voltar ao Brasil. Quando a gente estava conversando sobre isso no final do ano, eu até falei aqui, o que mais importa para o Andrés Pereira nessa vinda ao Palmeiras, nessa possível vinda ao Palmeiras, é a questão de brigar lá no alto. Porque, sim, tá lá na Premier League, tá no Fulham, mas ele sabe que é meio de tabela. Não vai brigar por grandes títulos. Então, o desejo do cara que vai estar mais próximo do radar da seleção, mesmo que ele já esteja, mesmo que ele já seja convocado pelo Dorival, mas, pô, tu vai estar brigando por título grande. Tu não vai estar brigando para permanecer na divisão. O Super Mundial tá mexendo com Super Mundial também, sabe? Algo parecido com o Felipe Anderson quando volta da Lazio. Exato. Tinha lenha para queimar, tinha mercado. E esse pode ser um reforço para o Palmeiras esse ano, hein? E é aquele cara que a gente... Lembra que a gente estava falando do Alcaraz no Flamengo? Isso. E o Anderson entra com o mesmo peso. Ele precisa jogar em 2025. Ele precisa já arrebentar no Paulista, sabe? Ele precisa jogar muito. Tem vários jogadores nessa condição, assim. Sim, de cara. Acho que o Felipe Anderson no Palmeiras, o Bernard no Atlético. Sim, exatamente. O Alcaraz no Flamengo, jogadores que já estão no elenco. Não sei se o Coutinho pode entrar nessa lista. Entra também, pra mim, sim. Entra sim. Entra na conta. São caras que já precisam, no campeonato estadual, já precisam demonstrar uma qualidade técnica acima. E é o que a torcida espera desses clubes, porque são caras com nomes pesados. E o Andrés Pereira também naturalmente está olhando seleção com essa volta ao Palmeiras. Fica mais no radar, um time brigando por títulos, ele sendo protagonista, exato, aumenta a chance de se firmar na seleção. Hoje, o Andrés Pereira, eu não tenho dúvida que está ali no topo das opções do Dorival como meio-campo. E o Andrés Pereira, em alguns jogos pela seleção, ele melhorou o meio-campo da seleção quando entrou. Isso. Então, é um cara que, para o Palmeiras, até para dividir esse protagonismo de criação com o Veiga em 2024 oscilou e o Palmeiras não tinha uma opção para fazer a função dele, como meio armador. Então, até mesmo para ou colocar pressão no Veiga ou jogar junto, ele é uma alternativa muito interessante. A opção foi o Maurício. Na do Veiga. Sim. Que também estava nesse processo. Que também estava nesse processo, que também não. E o Maurício é um cara que joga melhor saindo da direita para o meio, né? Tem uma característica diferente. O Andrés, ele pode funcionar perfeitamente como meia centralizado de criação. É que a Leila parece mais ambiciosa esse ano, não é, Mari? Não é? Louca. Quando ela quer alguém, ela vai atrás. Vai. Mas aí volta no que a gente falou do ano passado. Para mim tem a ver com o texto. Tem a ver. Mexe com a ambição, com a vaidade dela também. Às vezes também na conversa para manter o Abel, né? Olha, eu vou ficar e para ficar a gente terá que mexer. A própria renovação do Abel, né? Talvez esteja ligada a isso. Eu preciso de mais material, chega de ter que inventar. Mas vamos lá, a gente falou que a gente ia passar pelas equipes da cidade de São Paulo. Porque assim, em termos de perfil, a gente tem o Palmeiras como o mais ousado, Breiler, no mercado, ou com mais dinheiro ou mais forte. A gente tem o Corinthians com nenhuma contratação, nenhuma chegada, só saídas. E o São Paulo naquele meio termo, que é tô tentando fazer o que dá dentro da minha realidade. Eu não entendi ainda qual que é a do São Paulo. Como assim? E não é nem uma crítica, um elogio. Mas é que eu não entendi. O Corinthians a gente já entendeu que formou o time no ano passado, gastou, fez, né, precisou gastar para não cair e tal. Que o Palmeiras agora, por esses motivos, está investindo pesado. Uhum. E eu não entendi ainda qual que é a do São Paulo, porque no final do ano passado a gente ouvia até pra gente, o presidente Júlio Casares, falando que seria um ano de pouco investimento, de uma reestruturação financeira.
E aí, de repente, começa a aparecer agora coisas com uma base ou a própria contratação do Oscar, que é algo, né, é algo midiático, pelo menos. Então, eu ainda não entendi qual que é o papel do São Paulo no mercado. Alguém entendeu? Mas aqui, se a gente analisar os três, são movimentos coerentes e até previsíveis. O Palmeiras já havia uma cobrança de muito tempo em cima da Leila, de maiores investimentos, de gastar mais com o elenco. E ainda assim, a Leila se mantém coerente na ideia dela, não está trazendo jogador para se aposentar no Palmeiras, são jogadores jovens, Facundo Torres, lenha para queimar, Paulinho nem se fale. O Andrés Pereira, por mais que já tenha uma experiência, uma casca, ainda é jovem e pode até vir para o futebol brasileiro e voltar para a Europa. Então, está dentro do perfil de contratações do Palmeiras, só que com mais investimento, justamente porque o Palmeiras deixou de fazer investimento e ganhou um bom espaço na folha, principalmente com a saída do Dudu. O Corinthians, como você... Se for para o Atlético, parece que tem uma dificuldade financeira no meio do caminho aí, mas se for para o Atlético, é uma boa pedida. Eu acho que você André Donk. Você tocou num ótimo ponto, Eugênio, nessa questão do fim de ciclo, mas não ser um jogador decadente, assim, um jogador que eu consigo enxergar ele recuperando protagonismo em outros clubes, e até por isso a quantidade de gente interessada nele. E a questão da postura dele como atleta, acho que isso é muito legal também de se destacar. A dedicação que ele tem, acho que sem a bola, o quanto que ele contribui muito. O Abel falava muito desse aspecto também, o quanto que ele ajuda a espaçar a defesa do adversário, justamente por essa qualidade de atacar espaço. Então, pode jogar mais à frente como centroavante, pode atuar como lado. Então, ele oferece opções táticas, ele oferece essa opção de atacar a defesa do adversário, um cara que contribui muito sem a bola. E assim, se continuasse no Palmeiras, acho que ele continua tendo muitos jogos ainda, mas talvez caísse ainda mais a questão de jogos como titular. Então, eu entendo, de repente... Você viu uma queda realmente de produção no futebol do Rony nos últimos tempos, a ponto de justificar cornetas de uma parte considerável de palmeirenses? Eu entendo algumas críticas em relação à queda, ainda mais questão de perder alguns gols, tudo mais, mas eu sempre achei mais do que realmente a queda em si. Então, acho que o nível da corneta estava muito alto em relação à queda de produção, embora tenha existido, mas ainda assim era um cara que contribuía muito. Acho que ele teve uma boa participação na temporada, ainda que tenha caído em relação aos últimos anos. Então, eu entendo esse movimento, porque ele poderia continuar no Palmeiras e se for comparar com o Galo, por exemplo, que seria o clube da vez, acho que até ele teria muito mais possibilidades de título em 25 permanecendo no Palmeiras do que no Atlético. Mas ele não com protagonismo. Mas não com protagonismo. E de um clube que vai se reformular. E assim, o Rony já é grande na história do Palmeiras, do Atlético Paranaense, e pode construir isso em outro clube. Então acho que também isso pode mover o atleta. Ok, pode ser que eu não vou pegar um clube que esteja pleiteando títulos como o Palmeiras nesse momento, mas é um clube também muito grande e que está nesse momento de reformulação. Então também é um projeto atrativo para ele individualmente, ainda que não esteja na mesma prateleira o Palmeiras e o Atlético Mineiro nesse momento. Então é interessante esse movimento pensando dessa forma. Mari Pereira. Eu concordo com os amigos. Concordo com os amigos. E é um cara que no Palmeiras ele precisou se provar muito, né? Assim, principalmente para ter ali a confiança da torcida. Então ele passou por muitos processos, de fato, e sempre ali trabalhando. Não é um jogador, né, de personalidade de comprar briga, de rebater críticas, sempre muito confiante no que ele poderia entregar. E cresceu muito também com o Abel Ferreira, se adaptando demais aos estilos, ao que o treinador pede, um jogador muito aplicado, como os colegas falaram. Mas eu acho que nessa temporada pesou ainda mais as críticas pelo próprio desempenho ofensivo do Palmeiras, né? Como ficou muito marcado na temporada essa baixa dos atacantes, perdeu principalmente. Muito gol o Palmeiras. Fez muito gol, mas perdeu muita. Exatamente. Exato. Criava demais, mas na hora ali do aproveitamento baixíssimo. Então, acho que pesou muito, né, essa crítica para esses jogadores. Mas o Palmeiras ele também precisa pensar nessa peça de reposição, né? Indo muito bem no mercado, a gente vai falar sobre isso. Vai no Paulinho, expectativa do André, se movimentou muito, mas essa questão, principalmente do centroavante, acho que o Palmeiras ele tem que agora identificar esse problema, se ainda tem essa intenção de negociar o Rony. Não que o Rony seria esse jogador titular da temporada, mas você perdeu uma peça importante, mesmo que essa peça seja
um jogador de compor elenco, e não é nem tanto o caso do Rony, porque ele entra, a gente viu, né? O jogador que mais disputou partidas pelo Palmeiras na temporada passada, você não pode abrir mão dessa maneira se você não tem o plano quase que definido dessa peça de reposição. E uma versatilidade que, pelo menos na minha visão, interessante em relação ao Rony, de jogar de centroavante às vezes, de jogar aberto, de dar essas possibilidades ao treinador. E, por outro lado, eu acho exagerados, mas eu entendo algumas críticas do torcedor do Palmeiras, porque o Rony faz gol, o Rony aparece em jogos grandes, já apareceu, mas ele perde uns gols também que eu entendo a irritação do torcedor palmeirense, apesar, repito, de eu achar muitas vezes exagerado. Mas às vezes ele também dá brecha, né? Eu acho que esse é o ponto. Críticas, acho que justas, mas acho que estavam muito mais do que em relação à queda de rendimento. Então acho que é bem por aí. Onde seria titular o Rony no Brasil? Praticamente em todos os times. Grêmio seria? Seria. Inter? Seria. Galo? Sim. O Galo está tentando contratá-lo aí. Cruzeiro? Não sei. Agora... mas dá para encaixar. Jogar aberto pelo lado do campo, dá para jogar. Por dentro não dá. Não. Corinthians não seria? Corinthians, hoje não titular não seria, porque você tem o ataque com o Memphis e o Yuri. No São Paulo jogaria. Não? São Paulo tem uma disputa também, né? Porque você tem ali Caleri, Luciano, chegou o Oscar, obviamente, né? Tem o... Rapidinho, Vasco? Sim. Sim. Sim, claro. Fluminense? Sim. Sim. Flamengo? Não. Botafogo? O Flamengo está precisando de um atacante, hein? Do Luiz Henrique. Não, acho que hoje, no elenco de hoje, com o Pedro machucado, sem o Gabigol, tem uma vaguinha para ele de centroavante ali. É claro, o Flamengo vai contratar Luiz Araújo, tem Cebolinha. Mas são jogadores... Estou falando dele por dentro. Por dentro. Por dentro hoje, para começar a temporada, o Flamengo tem uma carência. Essa profundidade? Só tem o Carlinhos. Jogaria em vários times do Brasil, sem dúvida alguma. Imagino que o Flamengo vai contratar. O Flamengo está no mercado em busca de um centroavante e tal. E aí não teria espaço para o Rony. Jogo um pouco fora da posição que ele está acostumado a entrar. Porque em virtude do que estava acontecendo, ele como o time dele estava perdendo, e o técnico no intervalo, esse é importante colocar, no intervalo, ele tira um volante, o Marco Silva, e coloca o Smith Rowe. Quem estava jogando como meia era o Kearney, desde o início. E aí ele coloca o Smith Rowe, quer dizer, ele não coloca nem o Andréas no intervalo na posição ali de meia. Depois, quando ele entra, ele tira um volante e o Andréas joga mais atrás. Porque ele mantém lá na frente, depois coloca o Traoré e tal. Então ele não joga exatamente na posição que ele vinha jogando quase sempre, que é por trás do centroavante. Então, pensando só tecnicamente, se for só tecnicamente, não está influenciando essa possibilidade de sair e tal, só na bola. Você concorda com ele no banco? Como é o nome do cara que jogou? Kearney. Não, para mim ele é titular do time. Para mim também. Para mim ele é titular do time. E eu acho que essa questão de perder espaço, como ele tem perdido, né? Mais uma vez ficando no banco, passa por essa sinalização, né? Aí que ele já deu também. Lá atrás, quando o Olympique de Marselha teve interesse em contratá-lo, de que talvez pudesse sair. Então talvez ele seja algum tipo de represália interna, não sei. Mas não é normal ele ficar no banco. O Kearney é um eterno reserva, assim, da posição. Ou vinha sendo nas temporadas anteriores. E não mostra, assim, um futebol que justifique ser titular. Não que seja um mau jogador, mas também não faz a diferença. O Wilson joga muito. O Wilson tem vivido um grande momento que joga... Mas o Wilson joga um pouco mais aberto pela direita, embora centralize muito também. Mas eu acho que esse momento de indefinição dele, um dia titular, outro dia reserva, passa muito pela possibilidade dele sair do clube. Proposta de 20 milhões de euros e mudaria o patamar do Verdão, Mari? Seria uma super contratação. Assim, no momento que o André está já trazendo a temporada passada, principalmente nos nossos debates aqui, falando de seleção brasileira, o Eugênio já apontou algumas vezes, né? Nessas últimas partidas da seleção, que aparentemente começou a mostrar ali um avanço, com talvez tendo encontrado um centroavante na figura do Igor, com os lados de campo também desempenhando essa figura do meio-campista. O Andreas
poderia, de fato, ter em algum momento ter tido mais oportunidades, né, com a figura do Dorival na seleção. Para o Palmeiras, acho que seria um super nome, assim, da gente elencar as melhores contratações, essa de um impacto gigantesco, de fato. No momento que ele vive lá, como ele se tornou peça muito importante no Fulham, mudando um pouco também a peça dele ali, né, avançando cada vez mais, se tornando muito forte lá na frente, na maneira como o Fulham joga. Isso já desde a outra temporada, quando o William estava, né, no Fulham, como eles se combinavam muito por ali. Então, acho que se o Palmeiras concretiza esse nome, essa contratação, não é nem sobre mudar de patamar, mas é um jogador que chega com uma expectativa muito grande. Você disse que ele entrou numa posição mais recuada do que ele costuma jogar, né? Então, vamos imaginar que dê certo. Palmeiras ainda não fechou, mas vamos trabalhar com essa possibilidade. Ele jogaria como? Jogaria com o Rafael Veiga? Jogaria na posição... Jogaria na do Richard Rios? Onde jogaria? Como jogaria o Andrés Pereira? Eu acho que o Palmeiras, até pensando no que o Abel tem em mente, eu acho que não ia ser, de repente, uma escalação fechada para todos os jogos. Ia depender muito do adversário. O Andrés pode perfeitamente jogar fazer uma trinca de meio-campistas com o Rafael Veiga e ainda tem um volante. Ele pode jogar no lugar do Rafael Veiga. O Rafael Veiga até um pouco deslocado, embora acho que a função centralizada é a melhor para ele. Então, assim, teria diferentes formas. E acho que até pelo desgaste da temporada que vai ser a próxima, eu imagino que esses principais... todo mundo, né? Esses principais times, eles vão ter uns 15, 16 titulares. E aí que vão rodando de acordo com o adversário. E aí eu enxergaria o Palmeiras dentro desses moldes. Em resumo, ele pode jogar de 10, de 8... Sim. De 5, aí já... Não, acho que aí já tá voltando demais, né? E aí você desperdiça o que ele tem, né? Exato. De muito bom dessa aproximação lá na frente. Mas você imagina, isso dependeria do Palmeiras ter, de fato, um centroavante bom, assim. Mas imagina num momento de segundo semestre, principalmente, que o Palmeiras já não tem Estevão. A gente já viu o Veiga caindo por ali em alguns momentos. Exato. Não é o jogador, né, agudo ali, mas você imagina esse trio de Paulinho, Andrés e Veiga. Você precisaria, de fato, ter... Nossa, muito excelente. Bom. Você precisaria, de fato, ter um centroavante ali, né, para ser abastecido. E aí, lá atrás, você recompõe muito bem. Mas você ganha formações para o Palmeiras na figura, né, do Andrés. Qual é o trio que você falou? Paulinho Veiga e Andrés. O olho do palmeirense brilhou. Centroavante? Rony. Flaco. Flaco logo. O que se comenta é que o Paulinho chega para jogar de centroavante, né? Pode ser, né? Pode ser. Que não é exatamente a função dele. Aí ele seria um centroavante que lembra o jeito do Rony. Da mobilidade, de da sair um pouco mais. Da movimentação e tal, de atrair... Ele fez isso muitas vezes no Galo. Sim. Mas com a qualidade técnica, né? Para poder fazer os gols, né? É muito em aberto isso. A gente está falando em qualificar o elenco. Trazer peças que vão apresentar novas possibilidades, vão melhorar o nível do time. E aí, como vai encaixar isso, é problema do Abel. E aí ele vai ter que dar o jeito dele de fazer esse time jogar. Lembrando que o Palmeiras tem outras boas opções para essa zona. Eu ia perguntar, de meio e Felipe campo. Anderson? Felipe Anderson, Maurício. Por enquanto, ainda tem o Estevão, né, que joga mais aberto pela direita. Chegando o Facundo Torres também já confirmado no Palmeiras. Ele está qualificando, né? Está buscando jogadores para dar mais qualidade. O Andrés do Flamengo... Exatamente qual é a dele? Ele joga da ponta para o meio. Ele não é um jogador agudo de levar a bola no fundo pela ponta, especialmente quando joga pela direita. Ele traz mais para o meio, porque é canhoto. Mas também, vindo da esquerda, ele não é um cara de ir no fundo. Deixa o fundo para o lateral passar. Ele vai trazer essa bola para dentro. É muito bom jogador também. O Andrés, no Flamengo, jogava mais atrás um pouco, mais de 8. Porque o Flamengo tinha ali o Arrascaeta. Mas lá no Fulham, ele é o 10. Ele joga por trás do centroavante. Foi assim que ele vai para a seleção. Ele volta. Seleção. E no Flamengo, jogando um pouco mais atrás, ele perdeu aquela bola contra o Palmeiras pro Davidson. Acho que o Abel deve olhar pro Andrés Pereira e pensar muito numa das armas principais do Palmeiras, que deixou de ser a bola parada. Porque uma das grandes qualidades do Andrés é a batida do escanteio. Ele bate bem na bola. Falta, escanteio, né? Fez gol de falta no Flamengo. Rafael Veiga joga vôlei?
você pode ver, depois que o Scarpa saiu, o número de gols de bola parada de escanteio do Palmeiras diminuiu. Não que o Veiga bata mal, mas ele não conseguiu ter a mesma frequência de gols depois que o Scarpa saiu. E lá no Fulham, o Andréas é especialista em dar assistência a partir de escanteio. E você falava agora há pouco, Abel, só para completar, em relação o Andréas muda o patamar do Palmeiras. Eu acho que ele sozinho não, mas com o combo Paulinho, Torres e vindo o Andréas, eu acho que o Palmeiras sobe um degrau em relação ao que ele era na última temporada. E eu queria reforçar também essa tecla do Felipe Anderson. Lógico, o primeiro semestre dele no Palmeiras não foi o que se esperava, o impacto que teria, até porque a gente está falando de um jogador que era protagonista num time do nível da Lazio, que era mencionado até para ir para a Juventus. Então, assim, ele não teve o impacto que se imaginava. Foi ruim. Mas é readaptação. Eu acho que é um cara ainda que você pode considerar como um possível grande reforço para 2025. Eu concordo com você não pode descartar. Nem um pouco. Ele jogou muito mal, Fato. quase não fez gol, não deu assistência, ficou muito apagado, um cara que você esperava que ajudasse muito. Isso não quer dizer que nessa temporada ele não vai jogar. Né? Que, aliás, a gente viu muitas vezes no Palmeiras jogadores que demoraram para engrenar, né? Vários que fizeram história aí. Exato. Entre eles o próprio Rafael Veiga, que a gente está falando. A gente tem fã de esportes? Não, vamos direto para o intervalo. Então tá aí, pessoal, foi um corte do canal do YouTube da ESPN Brasil. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição do vídeo, onde os comentaristas debateram aí sobre o Palmeiras. Palmeiras que busca aí acertar a contratação do Andréas Pereira. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.